Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os participantes. E pediram-me, de facto, uma primeira leitura, se quisermos, sobre as consequências para a ASAI. Há pouco estava precisamente a dizer que realmente a ASAI tem aqui solicitações a muitos níveis, a diversos níveis. Ainda ontem tivemos mais uma, que depois apareceu aí nas notícias e que soube dela às 5 da manhã e, portanto, isto por dizer que realmente ainda falta um mês para este diploma, não no sentido de dizer que não estamos a lê-lo, mas no sentido que ainda temos aqui algum tempo para o aprofundarmos. De qualquer maneira, e centrando agora a questão com algum rigor, naturalmente, isto era só um ponto inicial, como o nosso moderador introduziu também o granizo, e darmos aqui alguma descompressão, no fundo, em termos de debate e de colóquio que aqui queremos. As vendas, o anterior diploma corria já pela ASAI, de facto, a respectiva fiscalização e, portanto, embora depois a aplicação das coimas, como sabem, corria pela Autoridade da Concorrência, temos aqui, de facto, um novo desafio que se coloca, que aliás é uma matéria sempre muito discutida, não é? Em processo legislativo, se de facto o campo sancionatório deve estar todo com fiscalização, instrução e, consequentemente, a aplicação das coimas deve correr toda na mesma entidade ou não. Temos várias soluções que o legislador opta em vários setores, numas situações distingue, noutras não o faz. Neste diploma agora voltámos a ter uma unidade, digamos, deste mecanismo concentrado numa única entidade, no caso a ASAI. Mas a matéria, de facto, inicial, portanto, a matéria, se quisermos, de fiscalização, já corria realmente por nós, ou inspeção em termos de terreno. A matéria agora, de facto, da instrução é um novo desafio. A primeira medida que tomamos é uma medida ainda cautelar, se quisermos, enfim, não aquela do artigo 8º, que essa depois será mais à frente, que será para outros destinatários, interna, no fundo. O que criámos, como sabem, a atividade da ASAI tem estrutura desconcentrada e, portanto, foi criar brigadas especializadas em cada uma das unidades regionais, portanto, Norte, Centro e Sul, e depois também ter aqui um elemento central em termos de instrução de processos. Portanto, afetámos já alguns recursos humanos, em termos exclusivos com formação nesta área, para fazer esse acompanhamento. Com formação, agora, próxima com a Autoridade da Concorrência, na transmissão que há da passagem de dossiês, de alguns processos pendentes que estão e que se transitam para nós, e, portanto, neste mês, o nosso esforço foi identificar recursos, que também não vale a pena colocar essa questão, todos sabemos a abundância de recursos na administração pública, portanto, é algo que, de facto, estamos todos à vontade e, portanto, o primeiro problema era, de facto, identificar os recursos com formação específica e tentar afetar em exclusividade, recebendo a formação necessária. Este é o quadro desenhado agora para termos o impacto necessário para vermos. Portanto, está a correr essa formação e uniformidade, se quisermos, ou uniformização de entendimentos, que naturalmente também é importante, uma vez que a estrutura desconcentrada implica, por vezes, também estas leituras que podem ser diferenciadas. E este é o desafio que está, de facto, em cima da mesa. O montante das coimas não é assim muito elevado. Não, no sentido em que eu, antes destas minhas funções, era Inspetor-Geral do Ambiente e também estava habituado a contornações muito altas na área do ambiente, não é? Como sabem, a legislação das contornações ambientais também corria por legislação própria e, portanto, também tínhamos montantes assim elevados. O que significa, e estes, portanto, neste aspecto que eu estava a dizer, que são interessantes. As outras, nós temos aqui, de facto, sancionamento contornacional do regime geral, que esse aqui eu acho que está completamente desatualizado, baixíssimo, não é? Não é que esteja apologista dos valores altos, eu estou a dizer que não me assusta esses valores, até porque o que significa é que isto vai parar tudo em impugnações judiciais, portanto, estamos a afundar grande parte delas, portanto, temos tempo também para mastigar o diploma, não é? Isto é, o que também é importante, no sentido que há que aferir aqui se a leitura da administração é correta ou não, se de facto a ponderação depois dos valores em causa caberá naturalmente às entidades judiciais, o que de facto é uma salvaguarda para todos, para a própria administração, note-se, e também, de facto, como é evidente para o agente económico e para ter um sentido, de facto, nivelador. Aquilo que pondera um setor da administração que acha que é o valor principal, naturalmente que a entidade judicial faz uma ponderação em bloco e com outros valores a considerar. E, portanto, isso, tranquilidade absoluta nesse aspecto, mas parece-me que está a caminhar claramente, quando se lê aqui os montantes do artigo 10º, isto é claramente o convite, já percebi que vai ter a sequência da impugnação normal. Mas, como digo, mas até acho que é importante, numa primeira fase, de aferir o diploma, da interpretação das normas aqui, de facto, mais controvertidas, que haja esta salvaguarda, como é evidente, e é assim, portanto. De facto, há-me aqui uns poderes também interessantes aqui do 8º,
daquelas medidas cautelares, também tinha uns, na altura que foi do ambiente, também tinha umas prerrogativas especiais, de facto, umas suspensões logo imediatas, com os perigos, na altura de quase catástrofes ambientais. Aqui não são catástrofes ambientais, podem ser outras matérias quase de estado, de limite da concorrência. Enfim, também penso que tem que haver, naturalmente, sempre bom senso, matérias que têm que ser mastigadas muito antes de se poder pensar. O que significa, em duas palavras, o diploma abre, de facto, uma matéria de intervenção da administração com mais prerrogativas de mando, se quisermos, o que implica, naturalmente, quem anda nestas funções também perceber que tem um dever reforçado de fundamentação, de legitimidade e de bom senso e, portanto, é neste aspecto que a ASAI irá naturalmente enquadrar esta matéria. E daí esta atenção com o quadro parque de recursos, mas uma atenção reforçada neste ponto e ter muita cautela, de facto, naturalmente, no evoluir disto, no acompanhamento, naturalmente, e de ver com os agentes económicos. E também faço alguma expectativa para ver, em termos de agentes económicos, de facto, da autorregulação, para ver como é que funciona, que é uma medida interessante aqui do diploma, para ver até que ponto é que também vai funcionar esse mecanismo. Tem um inconveniente, isto da autorregulação, é que eu sim perco 10% da receita das coimas, mas acho que vale a pena, que vai dar também uma maturidade em termos de ver como é que os setores se vão, de facto, organizar. Portanto, alguma observação importante que vai ser ajuizável da nossa parte nesta primeira fase. Enfim, eu, como pontapé de saída, se quiser, já revelei mais ou menos alguma estratégia interna da Casa, mas isto é a transparência da administração nesse aspecto. Sr. Inspetor-Geral, tem que salvar isto. Isto vai funcionar ou não? A ASAI está preparada para o que aí vem, não apenas em quantidade de recursos, como já foi aqui sublinhado, mas pela alteração de trabalho que esses recursos vão ter face àquilo que é hoje a atividade mais tradicional da ASAI. Enfim, isto não se trata de uma inspeção de prateleira, não é? Vai funcionando? Muito bem. Eu não sei se, e estes reps académicos são sempre muito interessantes, embora seja aí das áreas das jurídico-económicas, são mais das jurídico-políticas, mas não resisto, se calhar, naquela última questão, de introduzir mais uma, que era as decisões da Autoridade da Concorrência são impugnáveis para o Tribunal de Competência Especializada e os meus para o comum, portanto, ainda tínhamos jurisdições diferentes. Essa eu acho que, academicamente, ainda devia reforçar nas suas reflexões, porque acho que tem esse mérito, a parte académica tem sempre esse mérito de levantar as questões. Portanto, ainda tínhamos mais essa questão para colocar, que é as jurisdições para serem distintas entre a minha, digamos, de impugnação dos meus atos, e da Autoridade da Concorrência. Portanto, isto para a uniformidade do entendimento depois do aplicador final dos tribunais também não deixa de ser um desafio interessante, não é? Dou-lhe mais essa pista para a reflexão, que acho que vale a pena. Desculpe lá que eu foge mais vezes, embora esteja nestas funções, mas quem ainda vem da jurídico-política às vezes foge de um bocadinho, ainda alguma tentação académica de poder prosseguir aqui algumas vezes. Bom, mas indo agora, não estou nessas funções, estou de Inspetor-Geral e, portanto, é isso que me perguntou e é isso que se quer ouvir. Vamos lá ver, e levantou muito bem a questão do montante das coimas, problema ou não da constitucionalidade dessa variação. Como eu vos disse, enfim, na primeira parte ou na primeira ronda, para mim não é novo ter este poder amplo, digamos, desta amplitude de montantes a aplicar. Acho que a administração deve ter sempre muita ponderação e bom senso a utilizar e não ser aqui, até porque depois é sindicável e muito bem. Portanto, vamos lá ver, quando eu tenho aqui uma oscilação, falou-se de facto muito nos 2,5 milhões, mas quer dizer, o montante mínimo está nos 5 mil, portanto, enfim, há aqui uma baliza, independentemente da questão que suscitou bem, da eventual constitucionalidade ou não, de uma baliza tão grande, mas temos aqui uma baliza para uma ponderação de bom senso, uma aplicação inicial do diploma, que tem que ser enquadrado por quem, enfim, tem o dever da sua aplicação. Portanto, enfim, quanto aos montantes, fazia aqui alguma desdramatização, porque até acho que é importante que haja, de facto, uma amplitude, eventualmente esta poderá ser demasiado ampla, mas uma amplitude para, de facto, graduar diversas situações. Quanto à outra questão que colocou, e enfim, está aqui subjacente, de facto, da ASAI ter aqui esta responsabilidade da implementação do diploma, enfim, vamos lá ver, eu também coloquei aqui um ponto que, aliás, foi colocado por outro dos oradores da mesa, de facto, e muito bem, da autorregulação, que faz lembrar aqui um bocadinho os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, mal comparando, ou muito mal comparando, mas quer dizer, mas no sentido de que os setores têm que se organizar em termos da eficácia do mesmo. Agora, que nós, é evidente que a nossa especialização
quase que se poderia dizer que é uma especialização genérica e genérica também especial, enfim, uma coisa assim, também para pormos em termos académicos, confundir alguma coisa para ficarmos num quase sem nada, neste aspecto, no sentido que, de facto, a ASAI tem uma multiplicidade de atividades, esta é mais uma, e, portanto, vamos ter que, naturalmente, aprofundar aqui alguns pontos, isso é evidente, como referi inicialmente. Agora, também, como qualquer regime novo, seja em que setor for, temos naturalmente que ter aqui um tempo de adaptação dos agentes económicos, de nós próprios, mas confiantes que, de facto, já temos tido outros desafios que têm sido aplicados e, pronto, naturalmente, que se irá aplicar. Há pouco falou-se, de facto, os dados que existem já de anteriores inspeções de aplicação do diploma no passado, e, enfim, eu penso que não sei se a Autoridade da Concorrência depois transmitiu esses dados. Há um volume de processos existentes, não, enfim, com algum significado numérico, mas de qualquer maneira, tranquilizando, vamos naturalmente ter que aprofundar estas matérias, como estamos a fazer, com bom senso, com calma. Eu acho que não há que fazer dramatismo na aplicação dos novos regimes, independentemente da parte mais interessante que é daqui de algum debate e que irá necessariamente surgir com as primeiras decisões judiciais também algum balizamento que é importante referiar e verificar estas questões. Deixa-me fazer uma provocação. Houve um dia específico que foi especialmente traumático nesta relação, que foi 1º de maio há 2 anos, e foi traumático até pela mediatização que teve. E, como sabe, na altura gerou-se uma grande discussão, a distribuição dizendo que, bom, mas quem está a ser beneficiado por esta... A distribuição não, a empresa de distribuição em causa. Embora a outra empresa que tem uma grande conta também tenha beneficiado, como sabemos, dessa campanha por transferência de consumidores. Mas na altura a distribuição dizia, bom, mas se o preço é baixo, o consumidor está a beneficiar. E a produção dizia, mais ou menos à boca fechada, porque, como sabe, a produção ou fala através das instituições e associações que as representam, ou não fala, por receio de represálias junto da distribuição, e digo isto por experiência própria como jornalista, mas na altura o que a produção dizia era que, não, quem pagou esta campanha foram os produtores, ao longo dos vários meses. Se este ano acontecesse algo semelhante à ASAI, o que é que se poderia esperar da ASAI? Uma hiperatividade em função disso ou desdramatizar, como acabou de dizer? A hiperatividade às vezes nunca é assim muito benéfica, não é? Mas, enfim, eu recuando, como estava a dizer, e não estava em funções na ASAI ao tempo, mas recordo-me que, se a memória não me falha, a ASAI fez intervenção, fez de facto inspeção e remeteu os processos ao tempo para a Autoridade da Concorrência, como entidade competente. E, portanto, agora aqui isso é uma questão semelhante, temos que naturalmente, se já o fizemos no passado, em termos de inspeção, teríamos naturalmente que, enfim, agir, penso que nos moldes semelhantes. Isto é, teremos agora aqui com a vantagem ou não, que é também outro debate, da unidade, digamos, organizacional das diversas fases estar na mesma entidade. Portanto, fiscalização, instrução, aplicação da COIMA, está tudo agora concentrado na ASAI e, portanto, consequentemente, teremos a oportunidade de verificar e quando o diploma entrar em vigor, veremos como é que será a nossa atuação nessa matéria. Só então 1 de março ou 20 e tal de fevereiro, portanto, veremos nessa altura se haverá ou não atividade inspectiva em concreto.